Boa noite, Boa pessoal. noite, todo mundo. Como vão? Já vamos começar a nossa live dessa segunda-feira e agora eu vou chamar a nossa acadêmica convidada. Já já ela vai aparecer pra E gente. hoje a gente vai falar sobre um tema bem comum, que é hérnia de disco lombar. Não perca, vão chamando aí o pessoal, envie o direct avisando que a live já está quase começando. A gente vai falar um pouco de anatomia, a gente está com uma pecinha aqui hoje também. Vai ser super Vai legal. ser bem dinâmico para vocês entenderem. Uma linguagem bem fácil para não ficar nenhuma dúvida. Eu vou chamar mais uma vez a Juliana. Juliana, cadê você? Nossa acadêmica Ah, de não. hoje. Só esperando a Juliana entrar para a gente começar hoje mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre hérnia de disco lombar especificamente, que é o tipo de hérnia de disco mais comum, não é isso, Bruno? Exatamente. E afinal de contas, quem nunca teve aquela dorzinha nas costas? Seja você novo ou seja você mais velho. Só um minuto, não sei porque que a Juliana não está conseguindo entrar. Mais uma vez. Vocês estão nos escutando bem? Dá um joinha aí se está escutando a gente direitinho. Eu estou vendo lá o pessoal entrando. Camila E Acadêmica entrou. A Flavinha da Medicare entrou também. deixa eu ver aqui a Juliana, por que ela não conseguiu. Obrigado pelo feedback, gente. É importante isso pra gente, saber se está tudo ok. Vai falando com o pessoal aí para ele não sair. Eu tô ansioso para começar logo. Vou tentar aqui mais uma vez Pessoal, fiquem adicionar à ela. vontade para mandar perguntas que a gente vai responder algumas. Acho que a gente não conseguir responder por conta do tempo. Pode enviar depois via direct para a gente, ok? Pode O falar. pessoal está chegando aos pouquinhos. A Juliana tá até aparecendo ali que ela não está conseguindo entrar. Será que é a conexão dela? Né? Só um minutinho, gente, que a Juliana está tentando entrar. Vamos tentar mais uma vez convidar ela. Juliana. Pronto, acho que agora vai, hein? Agora foi. Ai, entrou. Oi, Juliana, Boa tudo bem? noite, Perfeito. Juliana, tudo bem? Boa noite, doutores. Tudo ótimo. Seja bem-vinda você e a Tranquilo. todos que estão participando da nossa live para mais uma live da nossa segunda-feira, 15 minutos de neuro, o seu encontro semanal com a neurocirurgia e o tema de hoje será hérnia de disco lombar. Perfeito. A gente vai começar a nossa live, como toda semana. Juliana, você vai se apresentar e falar para a gente por que se interessou pelo nosso projeto, pela área da neurociência, neurocirurgia. Conta para a gente um pouquinho. Então tá bom. Bom, gente, boa noite a todos, primeiramente. Eu sou Juliana. Eu sou do oitavo período de medicina da Unigran Rio. E eu faço parte também do projeto aqui dos 15 Minutos de Neuro. Me interessei bastante, porque eu sempre gostei muito da área de neurocirurgia, principalmente dos pacientes, da área de estudo também, da matéria, que agora eu estou tendo mais acesso à matéria também, e sempre fui muito apaixonada. Estou gostando demais de participar do Que bom. projeto, das lives. Está sendo muito bom mesmo, muito proveitoso Ficamos o felizes. aprendizado. Que Ah, legal. E eu que agora, agradeço. e agora você que vai começar para a gente a introdução do tema com o nosso caso clínico da semana, né? Aí você vai responder umas perguntinhas para a gente no final. Quero saber sua opinião para a gente introduzir o tema da live, tá? Então, pode começar falando do nosso caso clínico, Juliana. Tá ótimo. Então, hoje a gente tem um caso clínico de um paciente de 61 anos, do sexo feminino,
que apresentou dor lombar há 8 meses, que irradia para glúteo e membro inferior esquerdo. Há 2 meses, realizando fisioterapia associada a analgésico sem melhora e obesidade grau 2. E no caso, o exame físico desse paciente, a gente pode ver que tem uma discreta paresia, infecção plantar esquerda, sinal de Laseg presente à esquerda, hipoestesia em dermátomo de L7-S1 à esquerda, reflexo de aquileu reduzido, lado esquerdo. E quanto à ressonância dele, foi feita a ressonância de coluna lombosacra, né, para ver a partir de exame de imagem, e ele apresentou uma hérnia em L4, L5 à esquerda, posterolateral, fazendo compressão de raízes de L5, S1 à esquerda. Vou corrigir aqui, que isso é errado. Uma correção, gente. Agora que eu percebi aqui, ó. Ele realmente tem hérnia também, L4, L5, mas a hérnia que estava fazendo a compressão é L5, S1. Agora que a gente viu aqui, eu tinha escrito errado, L5, S1 esquerda. Perdão, pode continuar. Agora então eu a quero gente tem algumas opinião, perguntas. na verdade, né? Isso, pode falar. Certo. Bom, a primeira pergunta que a gente colocou aqui foi sobre a possibilidade de necessidade de repouso para esse paciente. Será que ele necessita de repouso ou não? Qual que é a sua na minha opinião, é que ele não necessita de repouso. Ok. Precisa de cirurgia? Precisa. Ok. E quais os tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos? Aliás, quais tratamentos não? Você falou do tratamento cirúrgico. Fale de mais um tipo de tratamento que é adequado para o caso. Cirúrgico ou não cirúrgico? Cirúrgico ou não cirúrgico. A gente também tem a possibilidade de fazer um tratamento conservador, né? Que pode ser a parte medicamentosa. Você pode pensar muito no anti-inflamatório não esteroidal, como uso. Tem a parte de bloqueio, tem a possibilidade de fazer bloqueio de nervo em alguns casos com corticoide, se a dor persistir, mesmo com o uso de tratamento medicamentoso. E a parte cirúrgica, que a gente pode, de repente, pensar numa microdissecção endoscópica. Ok. Como possibilidade. Até porque a gente fala de uma hérnia maior, nesse caso, especificamente no caso clínico desse paciente, né? Então, muito bem. Uma possibilidade cirúrgica legal. Bem, Juliana, estudou bem muito o caso. bom. A gente vai falar sobre todas essas possibilidades que você falou de tratamento. Logo mais, no final, a gente vai discutir mais sobre o caso clínico do paciente. E agora vamos falar sobre hérnia de disco no geral. Pode começar, Bruno. Posso? Hoje eu que vou falar. Hoje eu vou deixar ele falar mais, um pouco. Que a Luana geralmente fala muito e hoje ela me deixou falar. Bom, hérnia de disco é um tema que particularmente eu gosto muito de falar e vou explicar para vocês como eu explico para o paciente no consultório. A gente fala de hérnia de disco relacionado à dor nas costas. Afinal de contas, quem nunca teve dor nas costas? É um dos sintomas que o ser humano deve experimentar pelo menos uma vez ao longo da sua vida. O sintoma de lombalgia, dor nas costas. Perfeito? E uma das causas, aliás, uma das causas mais comuns, é a hérnia de disco. Eu hoje trouxe aqui um modelo para a gente entender como é formada a hérnia de disco. Está aqui o nosso modelo básico, a coluna. A coluna eu explico para todos os pacientes, que é como se fosse bloquinhos de ossos, que são as vértebras, separados pelo disco intervertebral, que é o amortecedor da coluna. E funciona exatamente igual ao amortecedor de carro. Se você passar por muitos quebra-molas, o amortecedor quebra. Se você carregar muita gente, muito peso no carro, o amortecedor danifica. Se vier com defeito de fábrica, também já era. É risco para danificar. E assim funciona com o nosso corpo. Então, fazendo analogia, se a gente tiver um sobrepeso, peso corporal muito grande, a pressão em cima do disco, dá uma olhada, ó, faz com que ele danifique, com que ele desgaste mais rapidamente. Se você faz muito esforço físico, sem ergonomia, também, ó o que acontece com o disco, ó, desgasta mais rapidamente. E é claro
que outros fatores, por exemplo, a predisposição genética, também faz com que ele se desgaste mais rapidamente. E outros fatores de risco, como tabagismo, né, um fator que a gente tem que levar em consideração, de desgaste mais rápido de disco. E como é que acontece esse desgaste? O disco ele é formado basicamente de duas partes. Uma parte mais externa, que é uma camada mais endurecida, é o ânulo fibroso. Uma parte mais interna, que é um gel, é uma parte mais gelatinosa, é o núcleo pulposo. Acontece que ao longo da vida, a gente vai fazendo microtraumas na parede, microtraumas, até que a parede se rompe, a parede do ânulo fibroso se rompe, e aí sai o conteúdo lá de dentro. Tá vendo? Saiu o conteúdo, e olha quem que ele espremeu aqui atrás. A raiz nervosa. A hérnia de disco ela pode causar dor localizada nas costas ou uma dor que é um conjunto de dor nas costas que irradia para a perna. Isso porque todas as raízes nervosas lombares, de alguma forma, contribuem para alguma inervação da perna. À medida em que a gente comprime uma dessas raízes, a gente tem uma dor irradiada para a perna. E falando de neurologia, de neuroanatomia, cada raiz inerva uma determinada parte da perna, seja contribuindo com uma inervação para a sensibilidade ou para a força. E isso, por vezes, indica onde que é o nível da compressão. Então, falando de sintoma, a gente tem sintomas que são apenas dor ou dor associada a déficit neurológico. E o déficit neurológico pode ser um déficit neurológico sensitivo, porque a raiz nervosa ela inerva a sensibilidade, é responsável pela sensibilidade do membro, ou um déficit neurológico motor, que a raiz nervosa também tem essa função de motricidade muscular. Pode ser, então, um déficit único, ou sensitivo ou motor, ou um déficit misto, sensitivo e motor. Correto? Bom, quando nós temos, então, quando nos deparamos com um sintoma assim, lombalgia por hérnia de disco, nós temos dois caminhos a fazer. Primeiro caminho é... Confirmar. Sim. Primeiro caminho pode ser a confirmação através de exames de imagem, tomografia, raio-x, ressonância magnética, e o melhor deles é a ressonância magnética. A hérnia de disco, o disco, na verdade, ele faz parte das partes moles da coluna. Partes moles, para vocês entenderem, é tudo que não é osso. E o melhor exame para ver partes moles é a ressonância magnética. Então, a gente pode dar a investigação diagnóstica ou se deparar com os sintomas e fazer um tratamento conservador, à base de medicações e à base de fisioterapia. É sempre importante associar as duas coisas, medicação e fisioterapia, nunca uma coisa só. Então, falando já de tratamento, a gente acabou de falar de um dos tratamentos, o tratamento não cirúrgico, o tratamento conservador, à base de medicações anti-inflamatórias, como Juliana falou no início. Existem medicações moduladoras de dor, como a pregabalina, a gabapentina, por exemplo. Existem medicações relaxantes musculares, analgésicas simples e potentes. E o tratamento de fisioterapia, que é fundamental para tentar fazer a descompressão do disco e o retorno do abaulamento da hérnia de disco. E o tratamento cirúrgico. Quando que indicamos o tratamento cirúrgico? Me deem só um momentinho. Tá. Fala para mim. Pode. Como indicamos o tratamento cirúrgico? Quando indicamos? Nós indicamos o tratamento cirúrgico em algumas situações de primeira, nós somos mais agressivos, ou depois de 6 a 12 semanas de tentativas de tratamento conservador sem sucesso. Então, o paciente chegou com aquela dor lombar ou aquela dor irradiada para a perna e a gente opta por tratamento conservador. Se não for eficaz em 6 semanas a 12 semanas, a gente indica o tratamento cirúrgico. E, Bruno, quando é que você indica o tratamento cirúrgico de primeira? Bom, primeiro,
quando tem um déficit neurológico grave. Alguns pacientes têm aquela dor aguda e o pé fica caído. Ou ele não consegue mexer a perna. É um déficit neurológico grave, geralmente estamos falando de déficits motores, déficits de motricidade. Esses sim são graves. O déficit sensitivo, para a funcionalidade da pessoa, não é tão grave. Então, paciente que tem um déficit neurológico grave, indicamos a terapia cirúrgica de primeira. Paciente com dor refratária, por exemplo, foi no consultório, eu estou há uma semana fazendo tratamento, mas minha dor está incontrolável, eu tenho que ficar internado para controle de dor. Esse é um paciente que pode ser candidato ao tratamento cirúrgico. E muitas vezes nem sempre vai ser uma dissectomia direto. Talvez você faça um bloqueio com medicação, né? Infiltra lá no local, no forame, na saída da raiz nervosa que está comprimida, ajudando a aliviar a dor do paciente, que muitas vezes vai fazer fisioterapia, outros tratamentos complementares, não vai necessitar da dissectomia, da retirada da hérnia, né? É um dos tratamentos para dor, mas, mais uma vez, o bloqueio ele não resolve, ele não tira a hérnia, ele só trata a dor radicular, ele só é medicação em cima da raiz. Aplicamos medicações anestésicas e anti-inflamatórias e esteroidais. A gente aplica corticoide próximo da raiz nervosa. E falando dos tratamentos cirúrgicos em si, nós temos diversos. O tratamento consiste em retirar a hérnia. Retirar a hérnia pode ser via clássica, quando a gente abre os tecidos até chegar na hérnia e tirar. As vias mais modernas, que são as vias percutâneas, minimamente invasivas, como a endoscópica, por exemplo. A gente introduz uma cânula de endoscopia, com um vídeo, puxamos a hérniazinha. Por vezes, dependendo do paciente, só isso não seria eficaz. Alguns pacientes têm uma instabilidade de coluna associada. A gente pode falar disso mais para frente. Quando tem essa instabilidade de coluna, a gente tem que fixar a coluna. Temos que fazer a artrodese. Tirar o disco, substituir o disco por um disco artificial e colocar parafusos para travar, para fixar essa coluna. Okay? E além disso, você falou da microdissectomia sem endoscopia, sim, tem a pura endoscopia, a vantagem qual que é a vantagem da endoscopia? Que é um procedimento minimamente invasivo. Você faz um corte bem menor, a recuperação do paciente é um pouco mais rápida também. Além disso, além do tratamento cirúrgico para a hérnia, ele nunca é isolado. Todo paciente a gente faz um tratamento, uma reabilitação com fisioterapia, inclusive o paciente que opera de uma hérnia de disco, que tem alguma doença degenerativa lombar, ele precisa da fisioterapia para ajudar a manutenção, né, da musculatura, para reforçar essa musculatura da coluna e evitar que tenham problemas futuros. Porque, como o Bruno falou, não é só a má postura, né? Tem vários outros fatores que são modificáveis que podem contribuir para evitar que a pessoa tenha hérnia no futuro. Tabagismo, obesidade, má postura, excesso de carga. A herança genética, infelizmente, é um dos fatores que não tem como mudar. E o mais importante, depois da cirurgia, eu sempre falo, o paciente, quando opta pela cirurgia, ele está assinando um termo de responsabilidade com ele mesmo. Como a doutora Holanda falou, ele tem que modificar os fatores de risco que levaram ele até hérnia. Eu tenho sobrepeso, eu tenho que controlar meu peso. Eu faço atividade física sem ergonomia, eu tenho que fazer uma atividade física mais regular, mais controlada, com auxílio de professor, enfim. Eu fumo, sou tabagista, eu tenho que deixar o cigarro. E o mais importante, que a gente quer que fique a dica aqui, além dessas medidas que tiram os fatores de risco de hérnia de disco, a gente queria dar uma dica para você sempre ter a coluna saudável. A dica é muito simples, parece até um clichê. Faça atividade física regular, fortaleça a musculatura paravertebral, é a musculatura em volta da coluna. Você garante duas coisas, o fortalecimento da musculatura e o controle do peso. Da postura da também. Postura. Isso faz com que você sobrecarregue menos os seus discos. Eles vão agradecer, vão viver mais longamente. Agora,
Vamos ver se nós temos perguntas durante a live. Fala pra gente, Juliana, você já deu uma olhada aí, se tem pergunta? Vamos ver aqui, o pessoal tá batendo palma. Estão gostando, estão ouvindo bem. Que bom. Deixa eu ver se tem uma novidade. Por enquanto não. Por enquanto não temos perguntas Tem ainda. algum local aqui, acho que é aqui, ó, que as pessoas colocam as perguntas. Ah, tá, não tem. Olha, teve um comentário no post em que uma pessoa falou sobre a crioterapia, que é o tratamento com gelo, com frio no local. Na verdade, quando a gente fala sobre dor lombar, se o paciente teve algum trauma, ou assim como qualquer local, bati o cotovelo, bati a mão e tal, o indicado é sim colocar gelo. Para esse tipo de dor, né, dor de hérnia de disco, dor lombar, não é indicado a compressa com gelo, não contribui, não melhora. Às vezes pode até piorar se o paciente tiver uma síndrome miofacial, pode até piorar uma contratura naquele local. Não temos perguntas? Perfeito. Eu tenho uma Agora pergunta. apareceu uma. Ah, Apareceu uma aqui também, uma nova, da Renata. É verdade que de duas ou mais hérnias de disco, o risco de paralisia é maior? Eu tenho duas na lombar. Na época, o médico veio com esse argumento. bom, eu sou completamente contra a postura de médicos que falam isso para paciente, né? Que é risco de paralisia, de tudo. Hérnia de disco é uma situação que a gente tem que tratar. Mas esse medo que alguns colegas acabam colocando nos pacientes, eu não gosto muito dessa postura. Enfim, toda hérnia de disco tem um tipo de tratamento. Só o fato de vir no laudo da ressonância que tem hérnia de disco, nós não conseguimos ver a dimensão do problema. Então, muitas vezes, o paciente chega no consultório falando assim, eu tenho 4 hérnias de disco. Quando a gente olha a ressonância, são 4 protrusões bem pequenas, 4 abaulamentos discais. Ou hérnias que não têm efeito compressivo e que provavelmente não são responsáveis por aqueles sintomas do paciente. Também acontece. Mais importante, você tem hérnia de disco ou tem qualquer tipo de lombalgia, trate seus sintomas, consulte seu médico de confiança e veja qual o melhor tipo de tratamento que ele vai determinar. Risco de perda de força existe, porque você está comprimindo, pode ter uma compressão de uma raiz nervosa, mas em geral vai ser um déficit localizado na maioria das vezes, né? Uma perda de força dependendo da raiz afetada, né? Um pé caído, alguma coisa dependendo da raiz afetada. Mas não é comum de acontecer. É mais incomum. Bem comum. Inclusive, é das indicações de cirurgia de urgência, né? O paciente que apresentar um déficit motor agudo. Mais alguma pergunta? Doutora. Tem mais uma pergunta da Ariane. Quais são os casos em que o repouso é indicado como parte do tratamento? Repouso absoluto não é indicado praticamente nunca, né, para o tratamento. Se a pessoa está com uma dor aguda, intensa, não está se aguentando de dor, é claro que você não vai colocar a pessoa na fisioterapia, não vai colocar a pessoa para andar. Mas já tem vários estudos que comprovam que para o tratamento de dores lombares, de hérnia de disco, um movimento ativo é bem melhor do que passivo. Então, o paciente que não está na crise de dor, ele tem que se movimentar. Se a pessoa ficar deitada, ele favorece contraturas, favorece a piora da dor, não se alonga, né? Aquela musculatura ela vai perdendo a força, vai ficando flácida e vai virando um círculo vicioso e acaba piorando a dor. Antigamente, há muito tempo, recomendava-se repouso, mas hoje em dia os estudos comprovam que não é mais indicado. E repouso absoluto de jeito nenhum. Mais alguma? Tem uma pergunta da Fernanda. Osteopatia é indicada opção alternativa? Sim. Aliás, de todos os tratamentos, esse é o que eu mais gosto. A gente tem um grande amigo que é osteopata, que atende no nosso consultório, e a gente vê cada trabalho belíssimo que ele faz. Os osteopatas, geralmente, eles têm um conhecimento anatômico muito grande.
não só conhecimento anatômico, mas biomecânico. Então, eles conseguem fazer a redução, a normalização de ângulo do sacro em relação à coluna, das articulações sacroiliacas, isso é muito importante. E o tratamento é fantástico, eu sempre recomendo. De todos os tratamentos complementares, dos tratamentos conservadores, esse é o que eu mais gosto. Aliás, um beijo para o meu amigo Marcelo Viana, que deve estar assistindo a gente aí. Mais alguma? Perfeito. Tem mais uma. Em caso cirúrgico, qual o tempo de recuperação? Isso é muito relativo. Bom, existem diversos tipos de tratamento, né? Vamos falar, então, do tratamento mais simples, que é o tratamento da microdissectomia, aberta ou por via endoscópica. Geralmente, os nossos pacientes, quando a gente faz esse tipo de cirurgia, a gente faz a cirurgia pela manhã, ao fim do dia o paciente já está de pé e no dia seguinte ele tem alta. Em alguns serviços no mundo, o paciente faz a cirurgia de manhã e no fim do dia ele já tem alta. E o paciente às vezes se questiona muito, aliás, se questiona não, nos questiona em relação ao tempo que ele vai ficar em casa, ao tempo que ele vai ficar acamado. Isso não existe mais. Isso, aliás, em todas as cirurgias, a deambulação precoce, ela melhora muito, ela acelera muito a recuperação do paciente. Então, além de evitar o risco de trombose pós-operatória também. Todos os nossos pacientes, a gente tenta fazer essa deambulação precoce ou no mesmo dia, no mais tardar no dia seguinte. Fisioterapia precoce também a gente indica. Exatamente. E o que a gente recomenda é que o paciente não faça determinados esforços físicos, não é movimentação, mas são esforços pegar físicos. Peso. Exatamente. Por algum tempo, geralmente um mês, e depois, ao longo do tempo, ele gradativamente vai trabalhando a coluna, vai fortalecendo a musculatura para ele voltar às atividades normais. E outra coisa, a gente recomenda atividade física depois da dissectomia, depois da artrodese? Sim. A pessoa tem a vida normal depois disso. Inclusive é o objetivo, Exatamente. né? De tirar a dor e que a pessoa fique melhor, né? Esse é o objetivo da cirurgia. Uhum. Tá show. Tem uma pergunta muito boa aqui também, Opa. da Eride. Tive um rompimento da L5-L6 há 5 anos. Fiz o bloqueio no local, só que a dor voltou. Posso fazer novamente? Pode sim. O bloqueio ele não é feito uma vez só. Isso, a não ser que o paciente faça o bloqueio, não responda de primeira, ele tentar o bloqueio novamente, a gente particularmente não indica. Isso às vezes é feito para ir, mas a gente particularmente não indica. Isso aí significa falha de tratamento. Mas no caso dela, como foi feito há muitos anos atrás, não tem problema nenhum. Ela pode realmente tratar essa dor dela novamente com bloqueio, fazer fisioterapia, continuar o tratamento conservador para ver se fica sem fazer a cirurgia. Não tem problema nenhum. E só uma correção. Provavelmente é L5-S1. A hérnia. Ou às vezes ela tem uma Caso de hoje, vértebra de Ou só se ela transição. tiver uma VT. Ou então é uma vértebra de transição. Aí seria L5-VT, né? L6, VT, né? É variante essa VT? Variante. Algumas pessoas têm. Tem. Interessante. É Algumas que pessoas têm. nós temos normalmente 5 vértebras lombares, né? Mas se a pessoa tem como se fosse uma vértebra a mais, aí a gente A chama mais. de VT, né? Vértebra de transição. Vértebra de transição. Nossa, muito legal. Mais uma E pergunta? temos mais, o pessoal está inspirado. Não tinha Alongamento. pergunta, de repente surgiu. Agora foi todo mundo. A pergunta é da Cleide. Alongamento ou tratamento com mesa de tração, qual seria o mais indicado? Bom, isso na verdade é uma pergunta mais relacionada à fisioterapia, né? O tratamento com a fisioterapia, eles vão saber responder muito mais do que a gente. O mais importante, geralmente o paciente que tem hérnia de disco, tem essa lombociatalgia, tem dor, compressão radicular, ele tem espasmos associados, espasmos ao longo da musculatura da perna. Então, qualquer que seja o tratamento de alongamento, de fortalecimento muscular nesse sentido, qualquer que seja ele, é eficaz para o tratamento de hérnia.
Agora, se um é mais eficaz do que o outro, é o tipo da pergunta que eu não vou saber responder. Eu acredito que varia, os tipos de exercício vai variar de acordo com a experiência de cada fisioterapeuta. Mas o que a gente indica, em geral, são exercícios de fortalecimento e alongamento. Perfeito. Mais alguma Acho pergunta? que agora foram as perguntas. Eu queria deixar um recado para todo mundo, então. Muita gente chega no nosso consultório falando assim, doutor, eu tenho uma hérnia de disco e quero fazer uma dissectomia, aquela por endoscópio. Toda técnica cirúrgica, toda ela tem uma indicação. Nem sempre a técnica por endoscopia vai ser a mais indicada para o caso. Por vezes o caso já requer uma artrodese, aquela fixação de coluna que conversamos. Então, cada caso é um caso. Cada caso merece um estudo, merece uma conversa com o paciente, merece um exame no paciente. Isso aqui o paciente tem que ter em mente. É importante fazer avaliação com o médico. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, Juliana, e a todos que participaram da nossa live. E eu gostaria de chamar vocês para a nossa próxima live, da próxima segunda-feira, que a gente vai falar de um tema muito importante também, muito relevante, inclusive que muita gente não sabe que já tem cirurgia para esse tipo de doença. A gente vai falar sobre Parkinson. Então, vocês não percam. Será que o tremor que eu tenho é Parkinson? Quais são os sintomas de Parkinson? Quais são os tratamentos? Será que tem indicação de cirurgia ou não? Vamos falar sobre tudo isso na próxima live e eu conto com a presença de todos vocês. A gente espera vocês lá, hein? E boa noite. Vai ser muito boa. Não vai perder. Esse tema é muito interessante, é muito bom mesmo. Sim, DBS, etc. Isso mesmo. Gente, boa bom. noite para vocês e mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui nos 15 minutos de neuro dessa semana. Obrigado, gente. Até logo. Tchau. Obrigada, doutores. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Acho que a gente falou